Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento pós-modernismo no Brasil, poesia, produção de textos poéticos e aí olhando a obra de Ferreira Goulart. Ok, gente? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Ferreira Goulart, grande autor do modernismo brasileiro, autor, escritor de poemas, é um autor que se destaca justamente por ter uma poesia que olha para o lado social e também uma poesia que traz aspectos de uma inventividade muito grande relacionada ao movimento concretista, ao movimento que vai trazer formas, que vai trazer uma produção poética diferenciada. Vamos conhecer um pouco sobre esse autor? Então, colocando aí para vocês o nosso texto, Ferreira Goulart, membro da Academia Brasileira de Letras, é considerado um dos poetas brasileiros mais proeminentes. Sua poesia é muito versátil, abordando temas que vão do íntimo pessoal à crítica da situação política e social do país. Então, observem que nessa ideia que nós temos aí do Ferreira Goulart, dessa crítica que vai do pessoal, do íntimo, como os autores desse período faziam, olhando para questões mais do interior, questões existenciais e também olhando em determinados momentos e em outras situações para as questões sociais que envolvem o mundo. Lembrando mais uma vez que nós vamos ter aí um Ferreira Goulart que produziu seus textos justamente em um período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, um período de polarização também devido à disputa de poder entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, e essa disputa também chega ao Brasil e também vai causar determinados estranhamentos, determinadas questões políticas que vão estar em jogo aqui. E também vamos ter um Ferreira Goulart que vai produzir, que vai escrever poemas justamente em um período de ditadura militar, em um ditadura de falta de liberdade, um período em que nós vamos ter a liberdade de expressão do pensamento censurado. Então, observem que esse autor produziu nesse período, então nós vamos ter muito do seu texto olhando para essas questões sociais e também para a questão do íntimo de cada ser humano. Ele também inovou em relação à forma, sendo um dos pioneiros do concretismo e do neoconcretismo. Goulart ainda se destacou no teatro, escrevendo peças premiadas, ok? Então, observem que é um autor que ele é muito versátil na sua produção e é um autor que, como já mencionamos, olha tanto para a questão do íntimo, para a questão existencial, para o interior do homem, como também vai olhar para o social, para as questões políticas, já que ele viveu ali e produziu e escreveu poemas em um período de ditadura militar, ok? Então, aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre o autor, colocando aí. A vida e a obra de Ferreira Goulart, assim como as de muitos artistas, refletem o engajamento político, ou seja, o posicionamento político dele e social do contexto histórico em que viveu. A trajetória literária do poeta se mescla com a do homem que, na busca por melhores condições de vida e de liberdade para o povo brasileiro, foi perseguido, preso, torturado e exilado pela ditadura militar. Voltando aqui comigo, então uma informação importante que nós temos exatamente nesse trecho. Período de ditadura militar, nós vamos ter um Ferreira Goulart que vai se opor ao golpe de 1964, ao golpe militar, ou seja, quando se estabeleceu uma ditadura no nosso país, e esse autor ele vai se posicionar contra. Percebe que os ditadores, ou seja, os militares assumem o poder e começam a censurar a expressão, começam a censurar a arte, porque a arte, neste momento, funciona como um mecanismo de denúncia social, denúncia para os crimes. Então, se você não estava de acordo com o regime militar, o que ocorria naquele período? Você era preso, você era torturado,
Se existia alguma suspeita de que você estava envolvido em comunas, em partidos que tinham relações políticas, posicionamentos políticos relacionados ao socialismo, ao comunismo, você também era preso e torturado e perdia sua vida. Assim como nós tivemos um período em que muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas essas que até hoje não temos informação do que ocorreu com essas pessoas. Percebe que Ferreira Goulart vai utilizar da sua arte justamente para denunciar, para evidenciar essa questão, essa problemática no país. Continuando no nosso texto, olha só. Mas, antes de chegar no que seria seu período mais maduro e mais conhecido, Goulart passou por uma fase de inspiração parnasiana que lhe rendeu um primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, de 1949, em que as rimas constantes e a métrica rigorosa eram as principais características. Poucos anos depois, ao ler Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, descobriu a poesia moderna e ficou tão encantado que adotou uma poética completamente radical, a de seu primeiro livro. Então observem, gente, que no primeiro momento nós vamos ter o autor se ligando, se relacionando ao modo de produção literária, ao modo de produção de poemas que os parnasianos faziam. Então, para lembrar, como os parnasianos produziam os seus poemas? Eles faziam uso de formas clássicas, formas fixas, e a produção de poemas estava relacionada a fazer a arte para ser admirada, não importa o seu conteúdo. Então observem que nesse período nós vamos ter a produção de poemas que vão exaltar um vaso chinês, que vão exaltar o trabalho de artesãos. Então observem que é justamente essa temática, o trabalho, a forma artística, o trabalho que faz a arte, essa arte que é para ser admirada. Então, nesse período parnasiano, nós não vamos ter um olhar para questões sociais. Isso não interessava aos autores parnasianos. Eles estavam mais interessados em produzir um poema belo, um poema que pudesse ser admirado, um poema que tivesse palavras raras, rimas, que fosse um poema que pudesse ser moldurado e colocado em uma parede para ser admirado pelas pessoas. Então, esse era o ideal parnasiano, fazer arte pela arte, ok? O social ficava de lado. E aí, quando nós temos Ferreira Goulart entrando em contato com dois autores expressivos, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, estes já pertencentes ao modernismo brasileiro, ao período modernista, nós vamos perceber que Ferreira Goulart vai abandonar esta forma, como os parnasianos faziam e produziam sua arte, produziam seus poemas. Vamos ter um autor que vai voltar o seu olhar para o cotidiano, vai ter um autor que vai ter na sua poesia, ou seja, na sua produção lírica, a linguagem coloquial presente, questões do cotidiano, versos livres, vamos ter poemas que já não vão seguir uma métrica, então nós vamos ter toda uma inovação e vamos ter todo um ar diferente para a produção poética desse autor, ok? Então, seguindo com o nosso texto, aderindo a uma poesia experimental, ou seja, aquela que vai experimentar, que vai buscar novas formas de fazer poesia, diferente das formas clássicas, sem qualquer compromisso com o rigor e com a norma, lança A Luta Corporal em 1954. A publicação deste livro chamou a atenção do poeta Augusto de Campos, que o convidou a participar do movimento da poesia concreta, certo? Uma poesia que vai se tornar uma poesia visual. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho de Ferreira Goulart, desse novo momento em que ele tem contato com o modernismo, em que ele vai trazer experimentações para a sua produção, para a sua arte, para a produção de seus poemas, nós vamos ouvir, certo? E ler também, acompanhando a leitura do poema Ocorrência de Ferreira Goulart. Então, acompanhem comigo. Ocorrência. Aí o homem sério entrou e disse: Bom dia. Aí o outro homem sério respondeu: Bom dia. Aí a mulher séria respondeu: Bom dia. E a menininha no chão respondeu: Bom dia. Aí todos riram de uma vez. Menos as duas cadeiras, a mesa,
o jarro, as flores, as paredes, o relógio, a lâmpada, o retrato, os livros, o mata-borrão, os sapatos, as gravatas, as camisas, os lenços. Ferreira Goulart. Então, gente, observe que nesse texto, ocorrência, exatamente essa ideia de algo que aconteceu, determinada ação, nós temos aí exatamente o Ferreira Goulart, que adota os ideais que vêm do modernismo. Então, voltando aí ao nosso texto, observe que nós temos texto que já não tem uma métrica certinha, uma contagem de sílabas poéticas. Observem que os versos são de tamanhos distintos, isso já mostra para a gente que essa relação séria com a métrica nós não teremos aí neste poema. E observem que o poema trata de uma ação cotidiana. Observe que nós temos uma interação entre pessoas. Nos primeiros versos, aí o homem sério entrou e disse, bom dia. Observem que nós temos exatamente aqui a ideia. Um homem sério, ok? Entrou e disse, bom dia, uma saudação. Aí o outro homem sério, mais uma pessoa, o homem sério, respondeu também, bom dia. Aí a mulher séria respondeu, bom dia. Aí a menininha no chão respondeu, bom dia. Então observem que aqui, nesse momento, nós temos uma interação entre pessoas. Observem que os adultos são todos sérios. O outro homem sério, a mulher séria e a menininha no chão, exatamente, observem que está num plano mais baixo, um plano menor do que esses adultos, certo? Essa ideia de tamanho nós podemos ter essa percepção, de posição também social, os adultos ali numa posição mais de compromisso e a garotinha numa posição mais de coisa ingênua, sem compromisso nenhum. E ela responde também bom dia. E observem o que aconteceu neste verso. Aí todos riram de uma vez. Então, desencadeado pelo bom dia da garotinha, houve aí um momento de descontração entre essas pessoas e um momento de interação. Observem que esse bom dia era um bom dia mecânico, mas ao ouvir um bom dia inesperado, o bom dia da garotinha, todos caíram na risada. E observe que isso daí é algo que evidencia uma interação entre seres humanos, algo cotidiano, que era uma das temáticas que foram levadas para o texto dos poetas modernos. E nos outros versos nós já temos aí um contraste. Menos quem não riu da situação, quem não deu bom dia. Menos as duas cadeiras, a mesa, o jarro, as flores, as paredes, o relógio, a lâmpada, o retrato, os livros, o mata-borrão, os sapatos, as gravatas, as camisas, os lenços. Observe que nesses versos aqui, gente, nós temos em evidência o que não é humano, o que não tem interação. Então, observem que fica exatamente o contraste. Só não interage, só não ri, só não tem essa questão do afeto e até mesmo a compreensão do humor, quem não é humano. E fica esse contraste entre o poema, a ocorrência, exatamente o fato da criança quebrar toda a seriedade que estava naquele ambiente com um homem sério, com dois homens sérios, uma mulher séria e de repente uma criança faz essa quebra. Então observe que é uma temática simples, uma temática do cotidiano, uma linguagem também simples que está presente no poema, diferente da forma como os parnasianos faziam. Então não há uma palavra rara, não há aqui um esquema métrico marcado, ou seja, uma forma fixa na produção desse texto. Então Ferreira Goulart, com esse poema, aí nós podemos perceber o seu alinhamento, a sua filiação ao modo modernista de produzir, a estética modernista. Ok? Vamos continuar conhecendo mais sobre esse autor? Então, com o nosso texto. Seu envolvimento no movimento concreto foi curto, pois logo se juntou a um grupo de artistas plásticos e poetas do Rio de Janeiro, o grupo Neoconcreto, com um manifesto escrito pelo poeta e com um texto Teoria do Não Objeto. Ferreira Goulart entraria para a história da arte brasileira.
a partir da teoria do não-objeto, artistas como Lygia Clark, Lygia Paper e Hélio Otística revolucionaram a maneira de pensar e fazer arte no Brasil. Ferreira Goulart, na sequência, ainda explorou os limites da expressão poética ao criar o livro Poema, o poema espacial, e, por fim, o poema enterrado. Este consistia numa instalação poética em que o visitante deveria entrar numa sala no subsolo, depois de descer uma escada e se deparar com 3 cubos no centro, um vermelho, verde e branco. O visitante penetra no poema e vai retirando um cubo de dentro do outro até encontrar enterrada a palavra que faz parte do poema Rejuvenesça. Hélio Otística viu o projeto publicado à época no Jornal do Brasil e ofereceu a casa de seu pai na Gávea. Foi o primeiro poema com endereço da literatura mundial, mas acabou destruído por uma chuva forte antes mesmo de ser visto pelo público. Então observe que nós tínhamos aí a ideia de uma concepção, de uma produção poética em que o autor ali iria trabalhar não somente com a questão do visual, da leitura do poema, mas uma imersão de cada pessoa, do contato envolvendo ali sentidos também com o próprio poema. Então, naquele local em que a pessoa poderia manipular o cubo e encontrar a palavra base, percebo que era uma ideia de uma produção poética e, infelizmente, acabou não se concretizando devido ali exatamente a questões do próprio clima que atrapalharam essa realização desse projeto de Ferreira Goulart. Ok? Na sequência, olha só, no início dos anos de 1960, Goulart se interessou pela ideologia marxista e entra para o Centro Popular de Cultura, o que marca uma nova fase poética em que se envolve mais com romances de cordel do que com poesia. Sua entrada no Partido Comunista inaugura uma poética mais voltada à política e a sua participação na luta contra a ditadura militar, instaurada depois do golpe de 1964. O poeta foi processado e preso na Vila Militar, tendo que viver na clandestinidade até conseguir exílio. Viveu em Moscou, Santiago do Chile, Lima e Buenos Aires. Então, gente, por que Ferreira Goulart foi exilado? Porque ele teve que sair do país. Percebe que ele se filiou ao Partido Comunista e a ditadura militar, o governo militar combatia exatamente os ideais que eram promovidos pelo socialismo e pelo comunismo. Então percebe que esse grupo político, esse grupo de militares, eles perseguiam exatamente os membros desse partido e qualquer pessoa que pudesse estar envolvida com essa questão. E observem que ao perseguir, ao procurar essas pessoas, Ferreira Goulart foi ali um dos que teve que sair do país para até mesmo não perder a vida. E observe que ele era um desses autores, desses poetas, desses artistas que se posicionavam contra. E ao se posicionar contra esse regime, o que ocorreu? Ele foi perseguido. E entre seus textos, que vai marcar exatamente o seu posicionamento, o seu ideal, nós vamos ter Agosto de 1964, que vai evidenciar para a gente o olhar social que ele tinha, o olhar para as questões políticas, para essa falta de liberdade que foi marcada pelo período da ditadura militar. Então, vamos ouvir a declamação desse poema. Agosto 1964. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo no ônibus Estrada de Ferro Leblon. Volto do trabalho, à noite em meio, fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude, adeus que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida, meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do horror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira.
Ferreira Goulart. Então observem que o nosso poema, nós temos aí agosto de 1964, ano exatamente em que nós tivemos o golpe militar, e com esse poema nós percebemos um eu lírico, um cidadão comum do dia a dia, e percebo que esse eu lírico está cansado exatamente desse contexto. Voltando aí aos primeiros versos do nosso poema, então nós temos aí o cotidiano, entre lojas de flores, sapatos, bares, mercados, boutique, viajo no ônibus Estrada de Ferro Leblon. Então percebam, esse é o lírico, volta do trabalho à noite, fatigado de mentiras. Olha só, neste último verso. Fatigado de mentiras, cansado. Por que ele está cansado? E aí nós vamos ter essa resposta na sequência. Mais uma descrição do local, o ônibus sacoleja, adeus, Ribaldi, relógio de Lajes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude, adeus, que a vida eu compro à vista dos donos do mundo. Observem, nesse trecho aqui a gente tem até uns versos relacionados até à própria vida do autor mesmo, do escritor, do poema. Então observem que nós temos aí a vivência do próprio Ferreira Goulart, concretismo, neoconcretismo, as ficções da juventude. E observem que esse eu lírico aí, ele se apresenta nesse mundo, olha só, ele está cansado, fatigado, certo? E ele está sentindo o peso dos impostos. O verso, olha só, o poema, o verso, a poesia, agora responde a inquérito policial militar. Inquérito policial militar, gente, isso daqui é exatamente uma referência à censura. Então observe que nesse período nós tivemos o controle do que era produzido. Houve uma tentativa de controle da arte. Então observe que nós tínhamos exatamente pessoas especializadas para verificar notícias de jornais, verificar a produção de romances, a produção de poemas, para verificar se havia alguma coisa ali que estava contrária ao regime militar. E ao identificar, claro, havia censura. O autor era censurado, ou seja, a notícia era retirada de circulação, o texto, o poema também, ele não tinha permissão para ser publicado, e o autor poderia ali sofrer consequências sendo preso, perder a vida em muitas situações ou ser exilado, expulso do país. Então observe que nesses versos fica evidente exatamente desse período de falta de liberdade. A poesia agora responde a inquérito militar, ou seja, a inquérito policial. Voltando ao verso mais uma vez, colocando aí o nosso texto. Então observem aí, a poesia agora responde a inquérito policial militar. Apesar disso, apesar de toda essa situação sufocante, que é de grande fadiga para o eu lírico, observem que ele vai dizer nos próximos versos: digo adeus à ilusão, mas não ao mundo. Ou seja, digo adeus à ilusão. Então observe que a gente pode até pensar nessa ilusão aqui na questão da juventude, nas leituras de fruição, aquelas leituras que não têm compromisso com as experimentações ali do concretismo, do neoconcretismo. Mas esse autor aqui, ele vai colocar a sua produção poética não mais nesse olhar do concretismo, do neoconcretismo, mas sim ele vai olhar agora para o mundo, para essas questões sociais. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Então percebam que o eu lírico não desiste, ou seja, o poema, a poesia, não vai deixar de lado essas questões, não vai deixar de lado as questões mais sérias, não vai deixar de denunciar toda a desigualdade, toda a questão de falta de liberdade. E aí nós vamos ter essa sequência do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do horror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Então observem, apesar de tudo isso daqui, de toda essa questão ruim, o autor, ou seja, o eu lírico, constrói algo bom, ou seja, um artefato, um poema, que agora nós vamos ter esse poema com um olhar social, certo? Político também. Ele vai construir uma bandeira
para denunciar toda essa falta de liberdade, toda a questão que envolve a ditadura militar, ok? Então observe que nós vamos ter um poema aí que vai servir como uma arma de combate. Então esse poema, o autor coloca a sua produção poética a esse serviço, a um serviço de denúncia social, a um serviço de combate à própria ditadura militar. Vamos continuar a leitura do nosso texto, compreendendo um pouquinho mais sobre Ferreira Goulart? Seguindo, é neste período conturbado que escreve uma obra-prima, Poema Sujo, um longo poema de quase 100 páginas em que faz uma síntese de suas crenças e de toda a sua poética, numa espécie de depoimento final. É importante salientar que o governo brasileiro tinha autorização para capturar presos políticos na Argentina e o poeta temia pela própria vida. Vinícius de Moraes grava o poema, ou seja, o Poema Sujo, em voz alta, e seus versos chegam ao Brasil, também pela editora Civilização Brasileira. O impacto causado pela publicação do poema faz com que ele volte, ou seja, Ferreira Goulart volte ao Brasil depois dessa publicação do Poema Sujo. Volte ao Brasil em 1977, quando é preso, torturado. Então temos um autor vítima da ditadura militar e, graças à pressão internacional, é solto e volta a trabalhar na imprensa do Rio de Janeiro e mais tarde vira roteirista de televisão. Então, vamos conhecer um pouquinho, um trecho deste poema que causou a prisão de Ferreira Goulart aqui no nosso país e também a sua tortura. Observem estes versos e como ele é forte. Colocando aí para vocês. Poema Sujo. A morte se alastrou por toda a rua, misturou-se às árvores da quinta, penetrou na cozinha de nossa casa, ganhou o cheiro da carne que assava na panela e ficou brilhando nos talheres dispostos sobre a toalha na mesa do almoço. Então, temos aí um trecho, alguns versos de Poema Sujo, e observe que como a temática da morte, como a questão da tortura, desaparecimento de pessoas que se posicionavam contra o regime, ficou ali, virou algo do cotidiano, tão comum naquele momento que passou a fazer parte da vida das pessoas. Voltando aos nossos versos rapidinho aí com o Poema Sujo, observe a construção dessa imagem da morte que se alastrou, ou seja, que se espalhou. E ela passou a fazer parte da vida, passou a fazer parte e a ser tida como comum. Tanto que ela se misturou às árvores da quinta, penetrou na cozinha da casa, ganhou o cheiro da carne que assava na panela, ficou brilhando nos talheres dispostos sobre a mesa, na mesa do almoço. Então, observem que com esses versos nós temos aí essa ideia dessa morte, dessa tensão que passou a fazer parte da vida das pessoas e percebo que ficou como se fosse algo comum. E o poema se posiciona contra essa questão, contra a censura, se posiciona também contra o regime militar como um todo e as suas ações com a população, com a sociedade. Agora, por que este poema tem este nome? Por que ele é chamado de Poema Sujo? Então, temos aí a resposta. Há várias possíveis interpretações para a escolha do título do poema. Uma delas é que o poema seria sujo porque trataria de temas torpes, como o câncer, a fome, a solidão, a morte. Há quem diga também que o poema é sujo porque se trata de uma espécie de desabafo. No entanto, segundo o próprio autor, o poema era sujo como o povo brasileiro, como a vida do povo brasileiro. Então, observe que o autor coloca esse poema como sujo exatamente porque as pessoas estavam vivendo aquele período de repressão, aquele período de desigualdades também promovidas por esse governo que passou. Então, observem que a falta de liberdade, a repressão, a perda de vidas de pessoas que se posicionavam contra. Então, tudo isso era uma questão vigente, uma questão que foi combatida e que foi gritada nos poemas, ou seja, que foi colocada em evidência para um posicionamento contra, para que as pessoas também, tendo contato com esses textos, tendo contato com essa produção poética, pudessem também perceber
toda aquela condição e assim abrir os olhos para essa questão. Então observem que, por isso nós vamos ter um autor que foi combatido pelo próprio regime, um autor que foi torturado, um autor que foi preso. E observem como esse autor foi importante nesse período e como o seu texto, a sua produção poética foi importante para evidenciar todas as questões sociais daquela época. Certo, gente? Dito isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.